Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre estatística, falando um pouco sobre o teste T, sobre formas de fazer o teste T no R, né? Então, para isso, eu disponibilizei para vocês aí alguns documentos, né, na verdade, 6 documentos, a respeito do teste T, né? Alguns documentos são scripts já prontos, já pré-formatados, outros são arquivos de dados, e você vai poder baixar esse material aí no seu computador para tentar nos acompanhar aqui, poder compreender todo esse processo e fazer suas primeiras análises no R. Então, nós vamos começar aqui falando a respeito do teste T com dois grupos independentes, né? São dois grupos que não têm nenhuma relação entre si e que nós desejamos ver se existe diferença estatística entre eles. Então, para começar, né, nós vamos utilizar um experimento, né, a respeito das duas amostras de concreto, um experimento mais ilustrativo, um experimento com um banco de dados que eu retirei da internet, que né, pode ser utilizado aqui para a gente poder avaliar e fazer esse primeiro teste, mas depois a gente pode levar, né, utilizar os nossos próprios dados aqui. Nesse contexto, né, você, para iniciar e para você ter essa mesma tela que eu estou observando, você, quando abrir o RStudio, você virá aqui nessa pasta, né, para abrir um arquivo já existente e vai escolher lá no seu computador, né, o teste T com duas amostras independentes, né? Seria esse aqui, teste T com duas amostras independentes, que vai estar aberto na pasta onde você gravou esse material no seu computador. Como eu já abri, né, eu estou aqui preparado para começar, e vamos começar com a inserção manual de dados, né? Como a gente falou, uma das formas de inserir os dados no R é por meio da inserção manual, digitar todos os dados, e nesse caso aqui, a gente está usando o concreto 1 e o concreto 2, né? Então, esse nome que está presente aqui, ele é o nome do conjunto de dados, e o que nós vamos fazer é concatenar um conjunto de dados, é por isso que a gente tem esse C aqui, né? Então, esses dois símbolos aqui, juntamente com o C, eles indicam que nós vamos concatenar, né? Isso aqui é como se fosse o igual. Esse símbolo de menor com o tracinho é como se fosse o igual. Então, concreto 1 é igual aos dados concatenados, 54, 55, 58. Né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Como eu expliquei da outra vez, né, na outra aula, para a gente poder pegar um script e executar um script, a gente pode vir aqui, né, colocar o nosso cursor na frente da linha que nós desejamos executar e clicar em Run ou Ctrl Enter. Eu vou clicar aqui em Run, e o que a gente vai observar é que nós digitamos, né, quando a gente clicou em Run, a gente digitou essa informação aqui no console do R, e essa informação que estava no console do R também é observada aqui no Environment, que vai mostrar que nós temos os valores aqui, 54, 55, 58, disponíveis já para nossa utilização. Nós podemos fazer a mesma coisa com o concreto 2, né? Concreto 2, você pode digitar todo o seu conjunto de dados aqui. A gente coloca o cursor na frente. Aí agora eu vou clicar Ctrl Enter e vai dar o mesmo resultado, né? Ele vai transferir essa informação aqui para baixo. Se eu quiser fazer uma observação, né, um gráfico de densidade das informações disponíveis no concreto 1, eu posso vir aqui e digitar plot, né, ele vai desenhar um gráfico para a gente de densidade a respeito dos dados existentes no concreto 1. Então, a gente pode fazer isso aqui e a gente observa aqui a densidade, como é que está a distribuição de densidade de dados, né, onde é que estão concentrados os maiores dados do concreto 1. A gente consegue observar aqui no plot, né, está bem disponível para a gente. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa para o concreto 2, caso a gente queira verificar como que está a distribuição de dados e como é que isso foi realizado, né? Apenas para a gente poder avaliar. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, né, a respeito desses dados é fazer o chamado box plot, né? A gente conversou um pouco sobre o box plot, que é uma forma de representação de dados que vai mostrar aí toda a distribuição de dados de um determinado conjunto, né, que a gente deseja observar, e a gente pode fazer o box plot dos dois valores, né, um ao lado do outro, e com isso também identificar possíveis outliers, né, que são valores que estão completamente deslocados dos outros valores, né, são valores que fogem
né, que possivelmente são erros experimentais. Então, a gente pode colocar aqui na frente o cursor e correr, né, o boxplot, e a gente vai poder observar aqui a distribuição, né, com os dois bigodes inferiores, com os quartis, né, com a mediana, e a gente tem toda a informação aqui a respeito desse material por meio do boxplot, né? Então, uma representação gráfica bastante poderosa. Se você quiser colocar é, as informações, né, de todas as informações a respeito do gráfico, a gente pode inicialmente começar colocando a nomenclatura das informações. Então, a gente tem aqui, a gente pode colocar um nome, né, no eixo Y, né, como resistência, em quilos, né, que é justamente o propósito desse experimento, o nome, né, do concreto 1 e concreto 2, e, né, colocar aqui o título do gráfico, né, como resistência. Então, cada um dessas informações são informações que você pode substituir e que você pode construir o seu gráfico. Então, o título do eixo Y aqui vai ser resistência de dados, os nomes dos dados, né, vai ser concreto 1 e concreto 2, e a resistência, né, o título do gráfico vai ser resistência do concreto. Se eu der um run nessa questão aqui, a gente já vai poder ver essas informações sendo colocadas, né? A gente pode fazer outras modificações, mas aqui a gente já tem um gráfico que nos mostra a resistência do concreto, né? Em duas preparações, concreto 1 e concreto 2, a gente percebe como é que foi a distribuição dos dados, qual que é a mediana e como é que estão distribuídos esses dados, né, nessa experimentação. Então, essas informações são úteis justamente para a gente poder entender que experimento é esse, né? Um experimento em que duas formulações de concreto foram observadas e, a partir daí, foi avaliada a resistência desses corpos de prova, né, produzidos a partir desses concretos, e para isso foram utilizadas 5 amostras, né? Então, tiveram 5 amostras da preparação 1, 5 amostras da preparação 2, e a nossa dúvida é se existe alguma diferença entre essas amostras, né? A gente pode, tem as funções do R aqui para a gente poder observar, como, por exemplo, a média do concreto 1, a gente observa a média do concreto 1 aqui embaixo, é 55. A gente pode fazer também a média do concreto 2, né, que vai ser 53. A gente pode fazer o desvio padrão do concreto 1, que é 2,73, e o desvio padrão do concreto 2, que é 2,23, a título de explicação. Então, ainda não começamos a fazer, de fato, o teste T. Nós vamos realizar aqui, então, a partir de agora, a comparação da resistência dessas duas amostras de concreto por meio do teste T. Para isso, a gente vai começar fazendo o teste T. E lembre-se, né, a gente está fazendo um teste de hipótese, é um teste que vai nos permitir algum grau de inferência. Então, para isso, a gente tem que sempre ter as hipóteses, né? E as hipóteses, normalmente, a gente utiliza como hipótese H0 a hipótese de igualdade, né? Ou seja, a média de resistência do concreto 1 vai ser igual à média de resistência do concreto 2, e a hipótese alternativa vai ser a média do concreto 1, de resistência do concreto 1, não é igual à média de resistência do concreto 2, né? E para isso, a gente vai correr a análise, né? Então, veja que quando a gente colocou a gente tem aqui uma função, né? E essa linha de programação aqui, ela nos indica que vai ser realizado o teste T, né? T.teste, a realização do teste T, e entre parênteses, a gente sempre coloca os dados que estão envolvidos com esse teste. Então, veja que eu estou fazendo o teste T comparando o quê? Comparando o concreto 1, né, que são os valores que já estão disponíveis para mim, com os valores do concreto 2. Então, ele vai fazer o teste T comparando o concreto 1 e o concreto 2. Quando eu fizer essa comparação, eu vou correr aqui, né, e eu vou ter a resposta desse teste. E quando eu tiver a resposta desse teste, ele vai falar que eu fiz o teste de duas amostras, né, do teste T, utilizando como dado concreto 1 e concreto 2. Né? Aqui eu vou ter o valor de T, aqui eu vou ter o grau de liberdade, e aqui eu vou ter o valor P. Né? A gente sabe que para a avaliação do resultado, o valor P é muito importante,
e a gente está percebendo aqui que esse valor P deu aproximadamente 24%, ou 0,24, né? No nosso padrão de inferência, a gente normalmente considera que, né, para um valor ser considerado significativo, ou seja, para a gente rejeitar H0, né, e aceitar aqui o HA para dizer de fato que M1 não é igual a M2, a gente teria que considerar um valor P inferior a 0,05%. Então, nesse caso aqui, quando eu fiz essa análise, eu pude concluir o seguinte, eu pude concluir, né, vou colocar aqui a minha conclusão, né, eu concluí que eu aceito H0. Por que eu aceito H0? Né, porque o meu nível de confiabilidade de que o H1 não é igual a H2 é muito baixo. Né? Então, eu aceito H0, né, ao nível de 5% de probabilidade pelo teste. Então, eu aceitei H0 por quê? Porque quando eu fiz o meu teste, eu obtive um valor acima de 5%, ou seja, quando eu tive esse valor de 0,24 aqui, esse valor 0,24, ele indica que eu tenho uma certeza muito pequena, né? Uma certeza de 70% de que o M2 não é igual ao M1, uma certeza que não está de acordo com aquilo que a gente aceita normalmente, como padrão, né, desse tipo de teste. Então, com isso, a gente conclui que a gente não aceita o H0, né? A gente não aceita a hipótese alternativa, o HA, e acaba aceitando o H0, ou seja, não existe diferença estatística entre os dois tipos de concreto. Então, essa aqui é a conclusão que a gente pode chegar. A gente pode fazer outros tipos de teste também. Né? O segundo teste que nós vamos fazer para o teste T é o teste, né, em que nós vamos avaliar, né, como hipótese H0 se o M1 é igual a M2, mas a gente pode querer perguntar especificamente, como hipótese alternativa, se o M1 é maior do que o M2, né? Ou seja, se o concreto 1 é maior do que o concreto 2, se a média observada para o concreto 1 é maior do que a média observada para o concreto 2. Lembrando o nosso, né, grau de confiabilidade de 0,05%, né, de aceitar a hipótese H0, caso a gente obtenha no teste T um p-value acima, não quer dizer, inferior a 0,05%, nós podemos correr aqui de novo o teste T. Né? E o teste T, ele envolve aquela mesma sintaxe que a gente falou, né? O T.teste. Aí, entre parênteses, nós vamos colocar os dados que nós estamos comparando, o concreto 1 e o concreto 2. E aí, a gente está colocando aqui se são dados pareados, eu estou colocando que é falso, né? E se eu, na verdade, omitir essa informação, ele vai funcionar também, porque ele normalmente inclui, ele já prevê que não são dados pareados, né? Então, não tem necessidade dessa informação. Eu vou colocar aqui como alternativa, né, como forma alternativa de avaliar, indicando que eu quero ver se ele é maior, né, se o primeiro conjunto de dados é maior que o segundo conjunto de dados. Então, por isso que eu coloco o alternativo igual, entre aspas aqui, greater, né, greater é maior. Vou correr aqui a minha análise, né, então vou colocar o cursor aqui na frente, vou clicar em Run, e vou perceber que a probabilidade aqui ela está próxima de 12% aqui, né? A minha certeza é de 12%, eu quero ter uma certeza de, no mínimo, né? Minha certeza aqui, na verdade, ela é de 88%, mas o aceito para a gente é uma certeza de 95%. Então, com isso, né, esse p-value aqui de 1,12, ele também me leva a certeza, né, ou a conclusão de que a diferença entre os dados ela ela não é real, né? Ou seja, a gente pode dizer que os dados são iguais, né? Que M1 não é maior do que o M2. Mas vejam que a gente teve uma certeza até boa, né? Justamente porque a gente teve essa certeza até maior do que aqui em cima, porque aqui a gente viu se tinha alguma diferença entre os dois, né? Tanto para cima quanto para baixo. Nesse caso aqui, a gente já perguntou se o M1
aqui do lado, ele é maior do que o M2. E a gente já teve uma diferença, uma probabilidade um pouco maior de que isso aconteça, porque, de fato, a mediana e a média do M1, né, do concreto 1, de resistência do concreto 1, ela é maior do que a média de resistência do concreto 2. Só que essas diferenças aqui, elas não são estatísticas e podem ser atribuídas ao acaso. Então, essa aqui é o valor da avaliação estatística, ter certeza de que esse processo aqui não foi dado, né, como resultado de uma diferença ao acaso entre essas duas observações, né? Nesse caso aqui, né, a gente tem como padrão, né, a gente tem como valor limite de observação uma certeza de 95%. Nesse caso aqui, a minha certeza ela foi de 1 menos, né, 0,12, e a certeza minha vai estar em torno de 88%, 87%. Então, ela não é suficiente para atingir o nosso ponto de observação. Então, aqui a gente, com esse p-value, a gente acaba aceitando H0, né? E quando a gente aceita H0, a gente indica que a nossa conclusão, a nossa inferência estatística é que não tem diferença estatística entre as médias de resistência do concreto 1 e do concreto 2. Eu posso fazer a mesma conta, né, agora verificando se M1 é menor do que M2. Né? Então, a gente faz o mesmo teste T, vendo se o M1 é menor do que o M2, simplesmente utilizando como alternativa a igualdade less. Né? Então, vamos fazer aqui essa conta. Coloquei o cursor aqui na frente, né, e vou observar. E quando a gente fez essa observação, né, vamos fazer de novo aqui. Quando a gente fez essa observação, né, a nossa comparação agora é essa, se o M1, né, a nossa hipótese H0 é se o M1 é igual ao M2, e a hipótese alternativa é se o M1 é menor do que o M2. O que a gente observa é que o M2 ele tem valores inferiores, né, o concreto 2, ele tem valores de resistência inferior do que o valor de resistência 1, o que foi refletido no p-value, né? Como a gente está tratando aqui de probabilidade, né? A probabilidade, e como a gente teve uma grande variação nas observações, a probabilidade do concreto 2 ser diferente do concreto 1 é muito pequena. Né? Na verdade, ela seria aqui em torno de 17%. Então, é muito pequeno, tanto que a gente teve um valor P de 0,87. E esse valor P 0,87 está muito distante, ele está muito maior do que o 0,05%, indicando para a gente que a probabilidade do concreto 2 ser mais resistente do que o concreto 1, ela é muitíssimo remota, ela quase não existe. Então, a gente fez as contas aqui, de qualquer forma, a gente observou que o concreto 1, ele tem uma resistência estatisticamente igual ao concreto 2. A gente pode fazer essa mesma conta, né, a partir daqui a gente pode fazer essas mesmas observações importando uma planilha de dados. É por isso que a gente está colocando aqui dentro dessa nossa dessa nossa aula, a gente está inserindo para vocês essa linha de comando, né? Uma linha de comando que daqui para frente ela vai ser sempre igual, né? Para quase todas as tabelas que a gente for importar. Lembrando que a gente sempre importa tabelas em TXT. Então, a gente percebe aqui que esse aqui é o nome que nós estamos dando para o nosso arquivo de dados, se chama concreto.txt. E esse comando aqui ele vai nos ajudar a procurar a tabela que nós queremos. Então, eu vou dar um comando aqui de correr, e aí ele abriu para a gente essa janela de seleção de dados. Então, eu venho aqui, né, já abriu na pasta que a gente tinha costume de usar, e a gente está olhando aqui a aula 3.teste, né, de concreto de amostras, que é o arquivo que eu disponibilizei para vocês. Eu vou clicar aqui e vou clicar em abrir. Ele vai imediatamente colocar esse conjunto de dados aqui no environment para mim. Então, aqui no environment eu vou ter o meu conjunto de dados concreto.txt, conforme eu nomeei aqui, né? E conforme está disponível aqui embaixo, para a gente poder avaliar. Se a gente clicar nessa setinha, a gente vai ver as características desse arquivo. Se a gente clicar em cima do arquivo, ele vai abrir para a gente aqui o conjunto de dados, né? E é interessante ver a estrutura dos dados, porque a estrutura dos dados ela sempre vai nos mostrar como é que a gente tem que inserir os dados. Né? Então, veja que a gente tem, quando a gente colocou aqui
que o reader é igual a true, significa que está perguntando assim, esse tabela tem cabeçalho? Esse reader é o cabeçalho. Eu estou falando que tem. Então, ele vai ler a tabela e vai entender a primeira linha como cabeçalho, que é o que ele fez aqui. Então, a gente tem o cabeçalho e tem duas colunas, né? Uma coluna de tratamento e uma coluna com os resultados observados. Quais que são os tratamentos que eu tenho? Concreto 1, todos os tratamentos do concreto, todos os resultados de resistência do concreto 1. E logo aqui abaixo, todos os resultados de resistência do concreto 2. Veja que a estrutura de dados é muito diferente. A gente tem aqui, né, duas variáveis, né? A gente tem aqui a observação, né? Os nossos tratamentos, né? Que são os diferentes tipos de concreto, diferentes preparados de concreto, e as nossas observações, né? Que é a resistência. Então, a gente tem duas colunas, né? Numa coluna, nós vamos colocar todos os tratamentos que a gente tem e o seu respectivo resultado para cada tratamento. Então, essa que é a estrutura básica de dados para fazer as análises dessa forma. Isso é muito importante, porque se você mudar a estrutura de dados, você muda a forma de fazer as análises. Então, sabendo que nós estamos com os dados dispostos dessa forma, a gente volta aqui para a nossa forma de fazer o trabalho, né? Aqui a gente pode fazer também o box plot, né? Nesse caso aqui, o box plot ele vai utilizar uma nomenclatura um pouco diferente. A gente vai dizer que nós vamos utilizar o arquivo concreto, e sempre que a gente colocar esse símbolo, né, de cifrão, ele vai indicar a coluna que a gente está tratando dentro do símbolo. Então, veja que aqui ele está tratando a resistência, né, pelo tratamento. Então, a resistência dentro dos diferentes tipos de tratamento. Os tratamentos estão do lado de cá. Então, são esses tratamentos, essa resistência. E a gente já está com esse script pronto para fazer o box plot para essa observação. Então, vamos fazer o box plot dela. Né? Ele fez aqui para a gente o box plot dessa observação e a gente observou aqui como é que ficou o box plot ficou exatamente igual estava no anterior, porque os dados são os mesmos, apenas inseridos de forma diferente. A gente pode também, né, da mesma forma, utilizar, fazer o cálculo da média, do desvio padrão, né, e a gente pode fazer os testes T. Então, vamos continuar fazendo os testes aqui. Né? Então, aqui a gente pode calcular a média. Então, a gente vê a média dos dois, né, a média do concreto 1 com o concreto 2. Esse comando tapply, ele permite que a gente faça a média das duas colunas. Né? Então, a gente colocou aqui, né, quais são as colunas, concreto.txt diz respeito a esse arquivo. Quando a gente coloca o cifrão e resistência, a gente já diz qual que é a coluna que nós estamos pegando a média. Da mesma forma, o concreto, né, txt, cifrão tratamento, todos os tratamentos, né, todas as resistências dentro do tratamento. Né? E quando a gente coloca vírgula min, significa média. Né? Quando a gente coloca vírgula SD, a gente está falando do desvio padrão. Então, quando a gente coloca esse valor aqui, concreto TXT resistência, dentro dos diferentes tratamentos, o que a gente quer é a média, ele dá esse resultado aqui para a gente. Ele coloca os diferentes tratamentos, as médias de cada um dos tratamentos. Né? E a gente pode fazer a mesma coisa para o desvio padrão, né? Caso a gente queira o desvio padrão desses tratamentos. Mas vamos ao que nos interessa mesmo, que a gente quer fazer aqui é observar o teste T. Vamos fazer o primeiro teste T. A gente lembra que nesse primeiro teste T, a hipótese H0 é que a média de resistência do concreto 1 vai ser igual à média de resistência do concreto 2. Né? E a hipótese alternativa, ou hipótese HA, ela vai ser que a média do tratamento 1 vai ser diferente, né, ou para cima ou para baixo da média de tratamento do tratamento 2. Né? Então, vamos fazer aqui, né, para fazer esse teste T, nós vamos utilizar aquela nomenclatura T-teste, né, que a gente já identifica aqui em cima como uma forma de fazer o teste T com dados, com amostras independentes. Né? Entre parênteses, nós colocamos que nós queremos analisar a resistência dentro dos diferentes tratamentos, né? Considerando o concreto TXT
né, a coluna resistência, o concreto TXT, a coluna tratamento. Então a gente vem cá e faz, né, coloca o cursor na frente e corre esse material. O que nós vamos observar é que ele já vai dar todas as informações para a gente da mesma forma como deu anteriormente, né, indicando o T calculado, o grau de liberdade e o valor P correspondente aqui a esse processo. Da mesma forma, a gente pode dizer que ele é um valor que não é considerado significativo, né? Então, nesse caso aqui, com p-value de 0,2, eu vou ter que aceitar H0, né? Eu vou ter que aceitar H0, ou seja, a média de resistência do concreto 1 é igual à média de resistência do concreto 2, né? Ou então, a resistência do concreto 1 é igual à resistência do concreto 2. Da mesma forma, se eu continuar aquele raciocínio, né, da gente fazer as possibilidades diferentes aqui, eu posso indicar que o concreto 1 é menor, né, a resistência do concreto 1 é menor do que a resistência do concreto 2. Né? Então, fazendo essa resistência menor aqui, o que eu vou observar vai ser o mesmo resultado que eu observei anteriormente, com o p-value de 8,7. Então, dessa forma, a gente consegue fazer as diferentes análises, né? Consegue gerar os gráficos e consegue concluir de acordo com as hipóteses que nós propusemos. Né? Então, a partir daí, a gente começa a ver o caminho da estatística. O caminho da estatística é esse, é de propor uma hipótese, né? Obter os dados experimentais, testar esses dados, né, nos testes estatísticos correspondentes e concluir a partir daquilo que se observou. Nesse caso aqui, né, a gente observa que a gente não pode aceitar a hipótese alternativa, né? Ela, embora que ele diga para a gente sempre a hipótese alternativa, né? Então, o que ele está testando aqui para a gente? Ele está testando que o valor das médias do grupo 1 e 2 são iguais. Qual que é a hipótese alternativa que ele está testando? Que a média verdadeira entre os médias 1 e 2 é menor do que zero. Então, a gente observou que a gente pode aceitar essa hipótese aqui de igualdade, justamente porque não houve diferença estatística entre essas amostras. Bom, a gente fica por aqui, a gente falou um pouco a respeito das amostras, da análise teste-T com duas amostras independentes. A gente aprendeu nessa aula a carregar os dados experimentais de duas formas diferentes, e a gente viu que a linha de comando ela vai mudar de acordo com a forma que a gente carregar os dados. Então, isso é uma coisa muito importante para ficar atento, né? Da forma como você carrega os dados, ela vai implicar na forma como você realiza o teste. Também nós vimos que o teste T ele nos permite fazer o teste de diferença, ele nos permite fazer o teste comparando, né, avaliando se um dado é maior do que o outro ou se um dado é menor do que o outro. Né? Se um grupo de dados é maior do que o outro ou efetivamente ele é menor do que o outro. E isso nos dá várias possibilidades de teste e certamente vai nos ajudar a responder todas as perguntas que a gente tiver. Então, né, a gente fica, né, nessa parte do teste T. Tenho certeza que esse teste T para duas amostras independentes ele é muito útil, ele vai ser muito útil, né, para o trabalho de todos vocês. Bom, um forte abraço a todos, então nos vemos, né, no próximo vídeo para a gente continuar falando do teste T. Um forte abraço.